Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bridecast, um podcast todo voltado para profissionais da área da beleza, maquiadores e principalmente especialistas em noivas. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, que eu tenho uma honra imensa de ter ela aqui comigo. Ela é uma referência na área da maquiagem, ela foi uma das pioneiras na técnica beauty e ela tem uma marca de maquiagem que tá assim um estouro em todo o Brasil. E principalmente, gente, ela vai estar no Bride Experience esse ano conosco. Seja muito bem-vinda, Alice Gontijo. Muito obrigada pela sua participação. Estou muito feliz de ter você aqui conosco. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada. Estou muito feliz por estar aqui hoje e também pelo convite para participar do Bride. Tenho certeza que será incrível. Com certeza. Alice, conta pra gente como foi a sua jornada assim na maquiagem, como que você iniciou? Tenho certeza que o pessoal tem muita curiosidade em saber disso e eu também. Gente, essa história é longa. Eu já estou há mais de 14 anos na área da Caramba. maquiagem. Eu comecei bem nova. Eu sempre amei maquiagem, mas não imaginei, né, que a minha carreira da vida seria realmente essa. E quando eu tinha 15 anos, eu comecei a trabalhar muito cedo. Então, com 15 anos, meu segundo trabalho foi na recepção de um salão de beleza. E ali eu comecei a me aproximar mesmo de algo mais profissional, né? A dona do salão, ela era maquiadora, então eu a via maquiando, comecei a achar bonito, a criar mais interesse. E ela começou, inclusive, a me ensinar ali naquela época. Eu comecei a maquiar algumas clientes, mas de maneira totalmente informal. Dali dos 15 para os 17, quase 18, eu saí, fiz um curso profissional. Desse curso, Bem eu já. novinha, né? Bem novinha, é. Desse curso, eu lembro que eu fui destaque assim na minha turma, eu era muito curiosa, interessada, e aí eles me prometeram como se fosse um estágio. Mas o curso finalizou e nada do estágio acontecer. Aí eu lembro que eu liguei, mandei mensagem, né? Liguei nessa época, era ligação. E aí nada. Aí eu fiz contato com a menina que foi minha professora e falei, Adriana, lembra que vocês me prometeram um curso de extensão prática e tudo? Ela falou, Alice, eu acabei de pedir demissão lá da escola. Mas quem sabe você não fica no meu lugar? Você sempre foi tão boa e tudo. Imagina, gente. Aí eu, cara de pau, totalmente inocente, né? Liguei lá e não é que eu fiquei com a vaga. Aí eu comecei a dar um curso, né? É uma escola bem renomada lá na minha cidade. Para quem não sabe, eu sou de Belo Horizonte. E aí comecei a ministrar o curso, sempre muito interessado. Eu aproveitava dos outros professores que tinham ali na escola para aprender mais ainda. E aí as coisas foram acontecendo. Dali eu saí dessa escola, fui para uma outra, que é a Embeleze, que aí já é uma escola, eu acho, Aham, conhecida no Brasil todo. sim. Fiquei ali na Embeleze por uns 2 anos. Eu comecei a perceber que quando eu fiz esse curso de maquiagem, o primeiro, eu também fiz um curso de sobrancelhas. Eu não amava, mas eu já tinha na cabeça que eu precisava conhecer mais pessoas e ter um outro serviço que pudesse complementar a renda, né? Agregar. Agregar. Então, em paralelo, né, quando eu estava ministrando curso nessa escola, né, nas duas, mas principalmente na segunda, que ali eu já estava com 19 para 20 anos, mais ou menos, as pessoas me procuravam, porque eu sempre postei no Facebook, né? Não tinha um Instagram, a gente ainda não usava Instagram, mas de forma totalmente inconsciente eu postava o resultado do que eu fazia no Sim, Facebook. E ali as pessoas começaram a aparecer e pedir e querer agendar e perguntar. Aí eu comecei a perceber que eu tinha uma oportunidade e sim. eu estava perdendo ela. Afinal, eu passava maior tempo de segunda a sábado ministrando o curso na escola. Eu comecei a dividir um pouco do tempo, agendar umas clientes mais tarde no sábado, no domingo, né? Elas começaram a aparecer aos poucos. Quando eu vi que aquilo ali realmente tinha potencial, eu pedi demissão da escola, né? E peguei o meu acerto ali, o dinheiro que eu já estava juntando, e quis profissionalizar um pouco mais. Nesse meio tempo, enquanto eu dava aula na escola, eu atendia as clientes na cadeira na cozinha da casa dos meus pais, Caramba. porque não tinha espaço e a gente não tinha realmente, né, recursos, condições, mas para mim isso nunca foi um problema, sinceramente, assim, não vejo e Sim, não via. sim. Eu recebia as clientes e tudo, sentava elas lá na cadeira da cozinha e fazia e tudo, e saía. Dessa cadeira da cozinha, meus pais tinham uma despensa, eu passei para essa despensa, que era um quartinho bem pequenininho, não tinha nem a porta nem a janela, mas já pelo menos era menos Aham. pior, né, do que na cozinha.
comecei a atendê-las lá. Então, quando eu pedi a demissão mesmo, né, da escola que eu dava aula, eu peguei o meu acerto ali, e aí os meus pais me cederam o quarto deles, que era o quarto da frente da casa. Então eu fiz uma reforma também, era um quarto pequeno, mas ele teria a possibilidade de oferecer mais privacidade, um pouco mais de Uhum. conforto, né, para as Sim. clientes. Eu consegui fazer um acesso pela garagem, então a cliente não precisaria mais entrar na minha casa, De né? forma independente, Isso, né? de forma mais independente. E ali as coisas começaram a acontecer ainda mais. Eu comecei a perceber a maquiagem, né, como um negócio de fato. Comecei a ministrar cursos já nessa época. Eram cursos de aprimoramento, né, porque os anteriores de escola eram cursos mais introdutórios para É mais básico, iniciantes. né? A gente estava bem na época ali, eu acho que já devia ser 2012, então o curso VIP já estava com tudo. Aí eu comecei a ministrar curso VIP ali nesse espaço. Dali eu saí, montei um espaço maior no bairro vizinho. Aí eu não sei o que que houve, mas me deu a louca completamente. Aí eu acho que eu estava na cabeça, né, de ter um espaço com muitos colaboradores. Na minha cabeça era isso que ia virar o jogo. E aí saí de um espaço de 10 metros quadrados e fui para um espaço de 100. Do nada. Do nada. Sem entender nada sobre coisa nenhuma. O que eu sabia era maquiar. Aham. Mas só, né? Eu não entendia sobre pessoas, eu não entendia sobre a parte Uhum. financeira, eu não entendia sobre liderança, eu não entendia sobre marketing, eu não entendia sobre nada, mas eu Sim. fui, né, com a cara e com a coragem. Chegando lá, eu me deparei com todas essas dificuldades, então eu fui buscando ajuda. Meu marido, que na época era meu namorado, eu te contei, ele é da área financeira, então ele foi para mim ali um grande suporte, né? Eu falo que ele ordenou a maior parte, porque Sim. sem um bom planejamento financeiro também o negócio não vai para frente. E aí eu acho que dali que tudo começou Fluiu. a fluir, de verdade. Foi desse espaço Perfeito. maior, sabe? Uma história totalmente de superação, né? Totalmente inspiração, de quem começou do absoluto zero, assim. Eu Sim. lembro que como a gente não tinha condição financeira, né? Eu vim de uma família simples. Minha mãe nessa época era dona de casa, meu pai taxista, então ele sustentava, né, a casa, sendo taxista. Então era uma vida simples, né? Aham. Mas eu nunca tive vergonha do lugar que eu estava, do que eu tinha, né, de produto, por exemplo, que era pouquíssimo. Eu me recordo que muitas vezes eu perguntava para cliente, né? Elas pediam atendimento, eu ainda não tinha muito produto. E aí, às vezes, eu perguntava: você se importa se eu fizer com seus produtos? E aí eu te cobro tal valor, porque eu não tinha tudo. Aham. Então eu tinha, sei lá, 3 tons de base. Aí eu pensava, meu Deus, eu via pela foto, né? Dependendo de quem fosse, eu não ia ter para atender a Sim, pessoa, sim. entendeu? Então eu usava os produtos da pessoa e cobrava um valor mais baixo. Caramba. E assim, para mim você foi uma das pioneiras da técnica beauty, né, aqui no Brasil. E como que você percebeu isso? Em algum momento deu aquele start e você percebeu que veio mudando o mercado, né? Sim, Que antes o que estava muito em alta era maquiagem artística. sim, E a aham. gente sabe que não é algo vendável para cliente. Sim, é verdade. Então, essa é uma pergunta bem legal. Como eu percebi isso? Mas eu percebi isso olhando para dentro. Porque, naturalmente, a gente tem uma mania de olhar para fora, olhar o Uhum. concorrente, olhar o mercado, né? Seguir o fluxo mesmo, por Sim, assim dizer. Mas como eu já estava na área há muitos anos, eu vim dessa maquiagem bem mais pesada, com camadas, camadas de produto, com traços, né, também bastante artísticos, e eu gostava desse estilo de técnica, eu achava bonito. Só que com o passar dos anos, eu mudei. Eu mudei mesmo o meu estilo pessoal, a minha forma, né, de ver a vida, o mundo e tudo, e eu comecei a me tornar uma pessoa, ter um estilo um pouco mais clássico. E eu comecei a não me sentir representada com a maquiagem que eu fazia. Em mim eu perfeito. achava muito pesada, me incomodava, né? Muitas clientes, eu lembro que quando eu fazia, elas também olhavam no espelho e às vezes elas achavam muito carregado. E aí eu virava e falava: não, boba, porque você não tá acostumado, daqui a pouco você vai acostumar e A gente tal. sempre fala isso. A gente sempre fala isso. Mas aí isso foi me gerando um incômodo, Aham. porque, né, afinal de contas, eu tentava conduzir ali, a maquiagem já Sim, estava pronta, mas eu não consigo normalizar uma cliente olhar no espelho e sempre ter um incômodo com o sim. resultado. Aí eu fiquei numa época, foi o quê? 1 ano, 2 anos antes da pandemia, eu comecei a anular o que vinha de fora. Que era o seguinte, eu te contei isso hoje também, eu sempre fui, assim, a louca dos cursos. Eu já fiz acho que mais de 40 cursos na área. Caramba! Claro que não só de maquiagem, Aham, tá? Mas sim, entre sim. maquiagem, fotografia, cabelo, né, por aí vai, dentro da área da beleza. Então eu sempre fui a louca dos cursos e eu comecei a perceber que
com cada profissional que eu fazia um curso, eu trazia um pedaço daquele profissional, né, um pouquinho ali da técnica, só que muitas vezes eu não estava tendo coragem de colocar para fora aquilo que eu acreditava. Uhum. E em paralelo, né, foi exatamente nesse momento que eu já estava com esse incômodo, porque tudo começa com incômodo, Sim. eu comecei a estudar sobre marketing. E um pilar que eu acredito é justamente esse do autoconhecimento. E quando a gente coloca a nossa identidade, né, a nossa assinatura no nosso trabalho, a gente tem um ponto mais de unicidade ali, a gente se coloca num lugar diferente, né? Aí nessa época eu parei um pouco de fazer tantos cursos e comecei a treinar um pouco mais. Eu Uhum. comecei a desconstruir aquilo que eu já fazia. Quando eu ensino hoje uma maquiadora a fazer uma maquiagem beauty e ela é um pouco mais iniciante, ela pega com muita facilidade. Como Uhum. eu vim de uma maquiagem extremamente pesada, né, com traços artísticos, foi muito complexo, porque foi realmente passo por passo. Sim, sim. Uma sobrancelha que era totalmente definida, eu tentei fazer um pouco mais natural. Uma pele que era muito mais grossa, eu comecei a tentar desconstruir utilizando menos produtos, mas aí a gente se depara na questão da durabilidade, Sim. né? Então, comecei a treinar muito, pedir muita opinião. Uma pessoa que sempre foi referência para mim, é uma pessoa extremamente pioneira no beauty, é a Brigitte Calegari. Uhum. Só quem é das antigas, eu acho que Lembro vai dela. lembrar, né? Sim. E a Brigitte, ela sempre foi uma Uhum. referência pra mim, mesmo Verdade. que no caminho eu fui pra esse lado um pouco artístico, ela sempre foi, assim, uma pessoa que eu admiro demais o trabalho. E Uhum. ela sempre foi uma pessoa com a identidade muito forte, principalmente que independente do momento da moda, né, ela se manteve muito fiel ao estilo dela. E eu lembro que nessa época, uma pessoa que me veio muito forte na mente, assim, era ela, que me vinha de novo muito forte, por essa referência de algo Sim. mais natural. E também várias gringas, né, que eu seguia, a gente depois entrou ali nessa época de pandemia, então eu fiquei mais imersa, treinando, desconstruindo, tentando fazer coisas diferentes. O cílio que eu usava gigante, aí comecei a diminuir, aí eu comecei a perceber que isso desestruturava o que estava por trás, que era a altura da sombra, a expansão da sombra. Tudo ficava muito exagerado se o cílio era menor, né? Aham. Porque aí a gente entra numa área que ela já é mais de harmonia, de Sim. proporção, né? E engraçado, né, que antes a gente escutava um pouco as pessoas falando assim: "Ah, mas o beauty qualquer um faz". E hoje a Uhum. gente vê que não é assim, Não é né? assim. Que fazer um beauty bem feito não é qualquer um que faz e muitos profissionais têm essa dificuldade. Sim, é E verdade. E uma outra perguntinha que eu queria fazer é como você sente todo esse reconhecimento dos profissionais pela sua pessoa dentro da área da beleza? Que querendo ou não, hoje você é uma referência na área da maquiagem, Oh, né? obrigada. É, eu não consigo acostumar, essa é a verdade. Todas as vezes que eu estou, né, em um palco, em uma posição assim, que eu tenho o meu trabalho reconhecido, que eu tenho a oportunidade de receber o carinho das pessoas, é pra mim uma sensação de sonho realizado. Uhum. Desde o início, né, eu não sei no que você acredita, mas eu sempre pedi pra Deus para que eu não me acostumasse com esse sentimento, porque eu acho que ele moveu tudo, sabe? Sim. Então, receber o carinho dessas pessoas como se fosse sempre a primeira vez, parar pra ouvir, pra abraçar, ser querida com as pessoas, tentar devolver o mínimo que eu recebo E disso isso de faz volta. todo um diferencial, né? Muito, é. Porque infelizmente a gente sabe que nem todo mundo pensa assim, nem todo mundo tem esse cuidado, esse carinho com o outro, e isso faz toda a diferença. E é muito especial, né? Sim, A gente sim, pensar o tanto que demora. Às vezes a gente tem dificuldade de ter o nosso trabalho reconhecido no nosso entorno, no nosso sim. bairro, na nossa cidade. Imagina, às vezes eu vou pro norte, vou pro nordeste, né? Vou para regiões muito distantes e chegar lá e ver um palco, as pessoas gritam meu nome, conhecem. E assim, ó, toda vez que eu vou num lugar diferente, eu penso assim: será que realmente esse pessoal aqui me conhece? Às vezes é um lugar muito longe. Aí Sim, eu, sim. será que alguém aqui vai conhecer o meu trabalho? Olha Aí isso. juro, Será? juro por Deus, Não, até sim, a gente é, tem aquele sentimento dentro da gente, né? sim. E só que na realidade todo mundo conhece, Nossa, mas é obviamente. muito especial. Realmente eu não consigo normalizar, pra mim é isso, Sim, é a sim, sensação de sonho realizado, sim, sabe. com Eu agradeço certeza. muito, muito ao carinho mesmo que eu recebi, a Deus, né, porque eu Sim, acho com que certeza. é ele quem coloca, né, abre essas portas mesmo pra gente. Agora, uma curiosidade em relação à sua marca, tá? Esse processo de criação, você sempre desejou ou foi algo que você foi criando ao longo do caminho?
de ter a marca própria, Isso. foi algo que aconteceu no caminho. Nunca, né? Uhum. Quando eu iniciei na área da maquiagem, a marca própria no Brasil, ela não era algo comum como é hoje, né? Como vem se tornando. Então, não nasceu comigo essa história. Ela veio realmente aí, não sei, ao longo pelos 7, 8 anos atrás, não Metade do sei. caminho. Na metade do caminho, né? Eu sou amiga da Nath Capello, ela é uma pessoa que tem marca própria que eu sempre admirei o trabalho da Dei Esperoso, e tem Sim, muita sim, gente são já, né? marcas maravilhosas. Maravilhosas e pessoas Aham. maravilhosas por trás dessas marcas e tudo. Só que assim, olha que engraçado, outro dia eu contei essa história no Instagram. Às vezes a gente se enxerga tão pequena, e era exatamente o meu caso. Eu pensava, poxa, que legal, né? Deve ser muito incrível você idealizar um produto, pensar, eu queria fazer desse jeito, né? Eu acho que falta assim, e conseguir fazer. Com certeza. Só que a única coisa que eu sabia sobre marca própria é que era um projeto caro e complexo. Então, como eu sabia só isso, eu nunca tive a curiosidade por achar que não era para mim, né, que eu não ia ter recurso suficiente, nem de perguntar, nem de dar um Google e como é para ter uma marca própria. Eu cheguei a ver que você postou isso há pouco tempo no TikTok. Aham. E você falou que não tinha nenhum pontinho no bolso Não. quando foi criar a sua marca, e você parcelou, que foi a Bruma, foi o Isso. pioneiro, né? 8 Foi o vezes. primeiro. Em 8 vezes no cartão. Aham. O produto nem saiu e ela já tinha pago tudo, né? É isso, foi isso. Caramba. Mas é porque eu entendi, eu sempre tento pegar essa ideia. Eu acho que as coisas, elas vêm ao nosso encontro Aham. quando tem que ser, né? Hoje, talvez eu não tivesse feito dessa forma, porque eu entendo esse negócio de uma forma diferente. Mas pensa, eu pensava nessa possibilidade, mas não saber nem quanto que custa. Sim, Poxa, sim. você precisa saber quanto que custa até para você se orientar, se programar, até para um dia fazer acontecer. Mas assim, o negócio veio ao meu encontro, né? Uma pessoa da indústria que veio, me Uhum. apresentou o projeto. Aí eu falei, uai, gente, será? Aí Bate aquele comecei. medo, aquela insegurança que é normal também, né? Totalmente. E eu comecei o projeto e veio pandemia, né? Sim. Então, isso me fez repensar muitas coisas. 2 aluguéis para pagar, funcionário que eu já tinha, muita responsabilidade e um futuro incerto, né? Que Aham, era sim. exatamente o que estava todo mundo vivendo. Eu ia lançar um gloss. O que tem a ver gloss com máscara? No meio de Sim. pandemia? Sim. Sem saber nada desse processo. Então, aí eu vim com a ideia, né? Veio a Bruma. Não imaginei, né, que eu iria fechar a Bruma e não conseguiria vender ao longo, né, que foi o que aconteceu. O pessoal falou, não, você pode fechar o projeto, você paga e com o resultado das vendas você paga as parcelas, Sim, né? sim. Parcelei ele de 8 vezes no cartão. Beleza, mas não é assim que acontece. Sim. Porque hoje, às vezes, um projeto que a gente dá ok agora, ele vai ficar pronto 1 ano e 8 meses, 2 anos e meio depois, dependendo Sim. do que é. Sim, sim. Muitas coisas acontecem ao longo do caminho, mas o desconhecimento me jogou nessa daí. Mas que Caiu bom, de paraquedas, caí de né? paraquedas. Eu olhei porque eu sabia fazer. Como a gente estava nesse processo ali de... Aí a gente entrou na pandemia, né? Pós-pandemia. A gente viveu várias vezes a questão dos comércios fechados e Uhum. tudo. Eu tinha um segundo andar, então eu conseguia atender ali de forma mais discreta. Então eu fazia alguns atendimentos, ministrei muito curso de sobrancelha. Lembra que eu te contei que eu fazia sobrancelha Uhum. desde o início? Pois é, nessa época eu ainda fazia sobrancelha. Caramba. Então a sobrancelha as pessoas não deixaram de fazer na pandemia. Sim. A Aquilo ali maquiagem, te manteve, né? isso me manteve. E eu sempre ministrei curso de sobrancelha também. Então, com curso de sobrancelha, com o que ia pingando, eu fui juntando dinheiro. E eu comecei a fazer provador. Ah, eu vi isso, eu vi isso. Como eu tinha já essa questão de divulgar muita coisa na Aham, internet, ali aham. no Instagram, lá no meu bairro eu era a blogueirinha do bairro e tal. Aí eu comecei a divulgar, falei, gente, eu tô aqui em casa, 2, 3 dias na semana, 2 dias eu tenho curso, o outro eu tenho um atendimento, e os outros 3 dias, porque eu sempre fui a Aham. louca do trabalho. Eu vou arrumar um negócio pra fazer. Comecei a divulgar. Provador, X tempo, tantos looks, ou E aí enfim. virou influencer além de maquiadora Pois é, também, menina, né? pois é. Virei. E aí eu comecei com uma loja, e uma loja indicava pra outra. Legal. E eu vou te falar, desenrolou a minha vida. Sim, sim. E eu acho que essa é a palavra. Eu me sinto uma pessoa desenrolada, entendeu? Entendi. Tipo assim, tem que fazer, bora fazer. E aí foi isso que eu acho que me ajudou muito nesse processo, entendeu? Eu tenho essa parcela aqui pra pagar, eu vou dar conta. Eu vou me virar de Sim. cabeça pra baixo, mas eu vou pagar. Vou me virar e pronto. Vou Pronto. arcar ali com o meu Aham. compromisso. É isso. E hoje, assim, claro, todos são seus favoritos, mas tem um ali que tem o teu coração. Qual é o produtinho? Nossa, um só é difícil.
o mais, assim? Eu tenho 3, na verdade. Pode falar os 3. O primeiro é a Bruma, porque eu acho que foi o meu, assim... Ela foi muito certeira, ela foi o produto que foi uma aposta, de fato. Mas eu acho que quando a gente faz as coisas de forma honesta, sabe? Tipo assim, com o coração da gente, da forma que tem que ser, eu acho que o universo devolve. Então a Bruma, ela me abriu todos os caminhos. Ela é Sim. até hoje um dos produtos mais vendidos da marca. Há 4 anos, né? Vou fazer 4 anos de marca. Então ela é muito especial pra mim. E também por ser um produto que eu acho que ele é pra todo mundo, não só para Sim. maquiador, mas ele atende muito, né, a automaquiagem também. O segundo produto é o Lamination, porque ele foi um produto que eu comecei a desenvolver quando... E eu já vou te atrapalhar falando que é um dos produtos que a gente quase não tem no mercado. Exato. É um diferencial. Sim. E ele nasceu justamente nesse momento, né? Nós começamos a observar o movimento das sobrancelhas laminadas com brow lamination, com o modo de comportamento que mudou, né? As pessoas buscando por sobrancelhas, pele, por aí vai, mais naturais. Então começou a existir uma demanda de um produto que ele sequer existia. Todo mundo usava sabonete, produtos que não eram para aquilo, né? E aí a longo prazo a gente sabe que prejudica. Então veio a ideia. Eu falei, poxa, mas então eu tenho que desenvolver esse produto. E assim, vou te falar, nós fizemos mais de 30 fórmulas. Eu fiz com umas 4 indústrias diferentes e nada, não ficava. Porque pra mim não bastava que ficasse. Eu queria que ficasse por longas horas. Sim. Né, pelo menos ali 15, 20 e tantas horas, e também que tivesse um aspecto seco. A maioria dos produtos que eu usava, às vezes eles prendiam, mas ficava com aquela sensação úmida, e isso pra mim era um incômodo. Na maquiagem isso acaba sendo uma questão. Sim. Mas eu não desisti, aí eu fui, e hoje a gente tem, a maioria dos projetos da marca são independentes, né, aí eu trouxe uma química pra trabalhar com a gente, e aí em parceria, de forma exclusiva, a gente desenvolveu essa fórmula pra marca. Então, não tem como, né? É um produto muito especial pra gente. E aí, o outro é o lápis, né? O New York, que ele também foi um lápis que ele ressignificou muita coisa pra mim. Ele trouxe essa sensação de que... Porque muita gente fala, ai, às vezes já tá saturado, já tem mais do mesmo. Não, porque quando a gente pega... Se a pessoa chegar na indústria e falar assim, eu quero fazer um batom com o meu nome, tá bom, você pode pegar lá a cor que tem e colocar seu nome. Mas eu não trabalho dessa forma porque não é o meu perfil, não é isso que eu acredito. E aí o lápis, ele trouxe muito disso pra mim, de que... uma sensação, eu tive que ser muito resiliente no processo dele, mas no final deu aquela sensação de, poxa, quando a gente persiste, vale a pena, entendeu? E persistência é seu sobrenome, né? Porque o da sobrancelha, qual o nome? O Lamination. O Lamination você fez mais de 40. O pó. O pó, você viu, né? Foram mais de 50. E aqueles eram os que estavam ali, porque eu já tinha dispensado vários. Então a pessoa é ali... Eu sou obcecada. Obcecada. Mas pelo menos a gente sabe que o produto é bom e vai valer a pena, né? Eu faço com muito amor, muita dedicação e muita responsabilidade. Sim. Sabe? Porque eu acho que isso importa muito. Eu ouço muito as minhas consumidoras, né? Eu abro muito espaço realmente para entender o que as pessoas querem, o que precisa, o que precisa ser modificado, não só na hora de lançar, mas na hora do negócio acontecendo também. É muito importante esse olhar atento, ter humildade, né? Para voltar atrás, para às vezes ter que abrir uma fórmula e reajustar um produto, sabe? E eu faço acontece isso no meio do caminho, né? Acontece. Muitas vezes. Acontece. E você acha que o mercado nacional, ele tá vindo assim com a qualidade do internacional? Com certeza, por vários motivos, tá? Hoje a gente tem muito mais acesso a processos, então a gente tem mais indústrias abertas para terceirização. Isso é uma coisa que não acontecia. E você ter uma indústria própria é algo extremamente caro, né, e complexo. Então, só de você ter essa oportunidade já é uma questão. Segundo ponto, quando a gente desenvolve produtos pensados para o nosso povo, para o nosso clima, né, para as nossas necessidades, para o nosso estilo de maquiagem, a gente também compete. Tem muitos produtos que existem, muitos não, mas tem alguns produtos que existem no Brasil que não existem fora. Eu lembro quando o Alcântara, sabe? Eu adoro o Alcântara e o Ale, ele tinha me falado. Ele tinha me falado, ele vai muito para os Emirados Árabes e tal, para vários países diferentes. Já tá viajando de novo. Não pois para de viajar. E aí ele tava me falando, né, que ele levava sempre blindagem, por exemplo.
que é um não produto tem. que não existe fora, Uhum. né? Então, e não só esse, sabe? Sim, Eu sim. viajei em novembro, eu fui para os Estados Unidos só para fazer pesquisa de mercado. Então, eu fiquei ali 14, 15 dias com esse foco, rodando todas as lojas, testando, buscando novidades. Tanto que a gente conhece que é famoso aqui, mas também outras marcas que a Sim, gente, sim. né, às vezes não experimenta tanto. E assim, eu posso afirmar, a gente tem muitos produtos de qualidade e a gente é munido de técnica. Entendeu? Sim. A brasileira, ela é boa na técnica, não tem como. E tanto que a gente tem vários nomes aqui da maquiagem reconhecidos, né, aqui fora do país. Então não tem como, se a gente entende de técnica, entende de pele, como que a gente não vai criar Com produtos bons, certeza. entendeu? E você traz muita matéria-prima de fora, né? Para poder enriquecer a tua Na, marca. na realidade, hoje, se não me engano, talvez eu não seja precisa na informação, mas é algo entre 80% e 85% da matéria-prima ela vem de fora. Uhum. Entendeu? Aí é uma questão da indústria mesmo, Sim, porque tem muita coisa que a gente não tem acesso aqui no Brasil. Só que entendi. aí não é só matéria-prima, né? É matéria-prima, são pessoas, é tecnologia, tem tudo, né? Tem tudo Sim. isso também. Qual conselho você daria hoje para maquiadoras que estão iniciando na área? Voltando aí falar de jornada de Sim, sucesso, carreira. é um conselho que eu daria, que eu acho que ele é um dos mais valiosos. Eu queria que talvez alguém tivesse falado para mim de forma tão direta, é que a pessoa não tenha medo de investir em si. Porque as pessoas, elas investem num espaço, elas trocam o carro, elas querem viajar e todo mundo tem direito. Verdade. Mas a gente tem que ter clareza de onde, né, nós estamos e de onde a gente quer chegar e em quanto tempo a gente quer fazer isso. E quando essa clareza ela existe, a gente começa a olhar para a gente com mais coragem. Não adianta eu comprar uma cadeira de R$ 5.000, eu investir nos produtos mais caros e a minha técnica não ser excelente. Uhum. A minha comunicação não ser boa, a minha marca pessoal não ser bem gerida. Então, eu acho que investir, né, nelas mesmas é um conselho que eu acho que faz toda a diferença. E aí, não investir só em técnica, porque quando eu falo, né, Sim, sim. dessa questão do crescimento, né, para ter, eu acho que alcançar um lugar de sucesso, a gente precisa investir no 360. Sim, a gente Não até estava adianta. falando sobre isso, né? Que antes o maquiador ele era muito engessado, né? Era só Uhum, a técnica de maquiagem, e pronto. E hoje em dia a gente tem que aprender um todo, que com senão a gente vai tudo. ficar para trás. Exato. E o mercado está muitíssimo acelerado. Sim, verdade. Ô, Alice, me fala assim, teve algum maquiador que você até citou a Nath, mas teve algum maquiador que virou a chavinha que você viu que era a sua inspiração até para você criar a sua marca de maquiagem? Eu acho que a pessoa que sempre foi uma grande inspiração, assim, que eu tenho, né, que é mais próxima é a Nath. Perfeito. Porque eu tive mais contato com a Daisy do ano passado pra cá e eu adoro, tenho muito carinho, admiro muito ela, mas a pessoa que eu conheço de perto é Uhum. a Nath. E eu vi também que você está cada dia se aprofundando mais e estudando mais sobre cosmetologia, Uhum. química, e isso traz uma experiência muito rica para sua marca também, né? Assim, eu nunca imaginei, eu fui péssima em química na escola, na escola, né, em física também. Eu nunca imaginei que eu fosse estudar, porque a parte da cosmetologia, né, da formulação de um cosmético é química pura, basicamente. Só que eu sou muito detalhista, então Aham. eu me deparei com um problema que foi o seguinte, né? Quando as indústrias abrem as portas para terceirização, elas já deixam muitas coisas prontas. E tudo bem. Tem gente que quer só ter uma marca, que a pessoa quer o lado Sim. comercial ali, E né? tem essa diferença também, né? Porque Totalmente. hoje em dia as pessoas acham até que ter marca própria é algo fácil. Só que não é, a gente sabe É, disso. Tem a diferença, que tem as indústrias que já têm aquilo tudo pronto e você que traz os produtos e cria, e né? É cria. bem diferente. É bem diferente. Envolve, querendo ou não, é perfil mesmo, né? Não Aham, tem certo e errado, mas é perfil. sim, Eu realmente, na minha cabeça, não tem sentido pegar uma coisa pronta que todo mundo já tem exatamente igual, colocar meu nome para vender. sim. Para mim, bate de frente com a forma que eu vejo o mundo, né? Com o que eu espero, não só da marca, mas com uma questão pessoal mesmo. Então, eu me deparei com essa questão e eu pensei, ou eu vou estudar,
ou esse negócio não vai sair do lugar, porque não é que eu quero virar formuladora. Ano passado eu até fiz em São Paulo um curso de formulação, que é na bancada mesmo, pra gente formular o cosmético. E, de fato, não é isso que eu quero. Mas, quanto mais eu entendo, mais fluida é a minha comunicação. Eu consigo falar com a pessoa, porque antes eu entendia do sensorial. A gente que é maquiadora, a gente pega e ai, não, isso aqui é mais siliconado. Ah, isso aqui é muito seco. Ai, deve ter sílica e tudo. Mas a gente não entende os porquês das coisas. E aí eu emendei, eu fiz tipo 3 cursos seguidos e tudo, aí melhorou. E aí eu comecei a perceber que eu conseguia falar assim: ah, mas eu quero mais resistente à água. Será que o percentual de aerosil ele não tá muito baixo? Será que o percentual dessa sílica, será que o percentual desse silicone... Entende de fato ali o que está sendo o construído. produto, entendeu? Ah, não, a minha marca, por exemplo, é super importante para mim um produto que ele não é testado em animais, por exemplo. Então não tem como a gente substituir esse ingrediente por esse. Ah, não, o lead time, o tempo pra gente comprar uma matéria-prima para trazer de fora, às vezes eu aprovei um produto e a matéria-prima que ela foi usada no desenvolvimento eu não tô conseguindo comprar. Então tem 4, 5 meses que eu tô esperando chegar essa matéria-prima, eu tô passando isso com o produto. E na verdade deve ter mais de 8 meses, eu tô dando um exemplo, mas é até real. Então o que eu consigo colocar no lugar? Qual que é? Isso aqui é um conservante? Isso é uma fragrância? Qual que é a ideia, né, desse ingrediente aqui dentro? Então isso facilitou tudo na minha vida. Com certeza. Sabe? E como você concilia, assim, ser maquiadora, empresária, palestrante, online? Como que faz, assim? Me conta. Então, menina, é tipo um hospício, assim, sinceramente. Vou ser muito 100% honesta, que é o meu jeitinho. Mas é muita loucura misturada com doideira, sendo honesta, sabe? Total, né? Mas agora eu estou ordenando um pouco isso. Eu vivo ainda, né? O que eu chamo. É como se eu estivesse fazendo uma transição de carreira dentro da minha própria carreira. Sim. Porque o formato do meu trabalho, ele mudou. E isso muda tudo. Eu não tenho rotina mais, né? A estrutura toda do negócio é diferente, não tem como. Então, envolve um planejamento diferente, uma antecedência e tudo. E aí, o que vem acontecendo? Quando eu lancei a marca, eu não imaginava que seria, né, o que virou hoje. Então, eu vim fazendo aos poucos, da forma que eu acredito, que eu tenho uma ideia, então primeiro a gente coloca essa ideia em movimento, em prática. Se der certo, vamos continuar. Então, não tinha como. É literalmente trocar o pneu com o carro em movimento. Sim. Eu não podia falar assim, então eu vou parar de dar curso, eu vou parar de atender para lançar a minha marca. Oi, o dinheiro ia vir da onde? Sim. Entendeu? Tipo, impossível. Então, foi acontecendo ao mesmo tempo, e aí eu tenho tido, acho que... talvez essa coragem, ou essa clareza, ou foco, eu não sei qual que é a palavra, e acho que aos poucos eu tenho conseguido administrar. Então, o primeiro que eu fui diminuindo foram os atendimentos, porque também já não era algo que eu amava tanto, eu gostava sempre mais de atendimento mais privado, então atendimento de noiva eu mantive. Eventualmente eu até atendo noiva ainda. Então, diminuindo os atendimentos, aí fui diminuindo a frequência dos cursos, aí comecei a espaçar agora os lançamentos do curso online como uma estratégia mesmo, porque eu não tenho tempo e demanda, né? Sim. Diminuir esse ano, por exemplo, já pretendo fazer menos palestras do que eu fiz nos últimos 2, 3 anos, porque eu tava emendando, às vezes, em um mês, muito 4, acelerado. 5 estados. Exato. Sim. E o que a gente pode esperar hoje da Alice Gontijo Beauty? Nossa, gente, vocês podem esperar muita coisa, muita coisa. Tem muitas novidades vindo por aí, nós estamos com muitas parcerias, né? Quando eu falo parcerias, são os químicos farmacêuticos que eu tenho trazido para a marca, para esses projetos independentes. Importantíssimo isso, né? Porque isso realmente acelera os processos e traz essa ideia da fórmula exclusiva, que é o que eu gosto. Da gente pegar uma fórmula do zero, desenvolver e realmente conseguir somar com o mercado, fazer algo diferente ali. Sim. Então, nós teremos muitos lançamentos. Eu tenho muitos projetos aí, nós temos algumas parcerias fora, né? As nossas paletas, por exemplo, as paletas e os lápis são fabricados fora do Brasil, então nós temos outros projetos fora, que tem vários lançamentos, gente. Isso que eu quero saber, já tem algum pré-agendado? Assim, que já pode dar algum spoiler, assim? Pré-agendado que nós temos os pós, que já estão no jeito. Nós temos máscaras de cílios, nós temos
blindagem. Eu desenvolvi uma blindagem com uma mica extremamente fina, delicada, é um acetinado, porque eu não gosto de nada com partícula. Sabe quando fica com glitter? Eu não gosto. Então, uma fórmula bastante siliconada, que funciona com várias bases e tudo, e com cores muito estratégicas. Tem uma cor que eu falei que é até da Pri, que é um lilás, que a Pri fala que ela é lilás. Mas, enfim, né, a gente tem muitos produtos para vir. Eu não gosto de ficar falando, porque assim, como eu contei, ano passado eu fui na indústria, nós começamos a ideia dos pós, 2022. Aí, ano passado, em abril, eu fui para fazer um ajuste fino, um detalhe que faltava. E de lá, aí eu pensei assim, 2, 3 meses a gente lança. Aqui. Caramba. Quase um ano depois de novo, entendeu? Então é bem complicado. É só um spoiler, tá, gente? Calma. Depende de muitas pessoas, né? Sim. E algo que eu pretendo começar, mas eu posso dar um spoiler, mas assim, só pra adiantar, né? Sim, claro. Nós temos 5 cores lindas de gloss também, que essas já estão quase prontas. Eu pretendo começar agora o desenvolvimento das nossas bases e corretivos. Rapaz! Como eu sou uma pessoa obcecada, a gente vai ter uma contratação muito pontual de uma pessoa muito específica para caminhar com a gente, né, para me ajudar nesse desenvolvimento. Então, com certeza será um projeto demorado, não tem como. Mas eu tenho certeza, assim, que quando ficar pronto, será um projeto que vai trazer sucesso absoluto. Tenho certeza. A linha tá bem completa, né? Sim, agora já temos muitas coisas, né? Mas eu sinto muita falta desses produtos, porque, querendo ou não, a linha, ela veio para um lado profissional. Sim. Né? O primeiro produto, Brum, aí a gente tem blindagens, tem o Magic Resistance, que é formador de filme. Então, isso traz esse lado profissional. O que eu acredito muito, que eu tenho colocado na linha, e veio muito forte com os lip blush, são os produtos multifuncionais. Perfeito. Que eu acho que é uma demanda de mercado. E quando a gente olha para nossa correria, sua vida não é corrida? Com certeza. Pois é, o que a gente facilita, precisa, né? Isso, é de praticidade. Um outro que as pessoas estão pedindo muito, né? Nós teremos aí 5 cores novas que virão para os lip blushes, mas com tons de marrom. Será uma cartela de marrons, então a gente vai conseguir usar como batom, sombra, contorno. E esses também eu acho que serão um sucesso. Agora eu vou mudar um pouco a linhagem aí e quero saber como você lida com a concorrência e se mantém ali relevante? Olha, que não é fácil, né? O nosso mercado, de modo geral, né? Tanto linha como maquiagem, tudo. O que acontece? Lá atrás, quando eu comecei a desenvolver a minha técnica, né, de maquiagem beauty, foi justamente quando eu te contei que eu comecei a estudar muito sobre marketing, inclusive em algumas palestras, mas principalmente nos cursos menores, treinamento de salão, essas coisas, eu entro muito nesse lado do marketing, que é o que a gente chama de marca pessoal. Quando a gente entende que todos nós, né, que nós temos uma marca e que a gente deixa essa marca por onde a gente passa, a gente já começa a entender que claro, óbvio que existe concorrência, tá? Principalmente quando a gente pensa em produto, mas como nós somos pessoas diferentes e nós vemos o mundo de forma diferente e nós temos motivações diferentes, temperamentos diferentes, isso reflete em tudo que nós fazemos. Sim. Se eu escrevo Alice aqui, você escreve Alice embaixo, não fica igual. Sim. E da mesma forma, né? O contrário também acontece. Então, é entender que, na minha cabeça, né? A minha vida é única, a minha história é única, né? A forma que eu vejo tudo é muito meu. Então, se eu coloco a minha personalidade no meu conteúdo, nas minhas palestras, no acabamento da minha técnica, no meu curso online, em cada um dos meus produtos, que eles têm esse tom pessoal, eles têm muito do que eu acredito, eu acho que isso já não me abala tanto, entende? Sim, com certeza. Porque eu não vou me colocar num lugar comum, diferente se eu só olho para o mercado, eu só olho para a demanda do cliente e eu não tenho coragem de colocar para fora aquilo que eu acredito. Aí sim, porque muita gente está olhando só para o mercado, para a necessidade do cliente. Que o cliente, ele é o centro. Mas essa autenticidade, eu acho que ela muda tudo, né? Tá, agora uma perguntinha. Se não quiser responder, fica à vontade, a gente corta, tá? Nada demais também, mas é só para... Você já passou por alguma situação de rivalidade ou desentendimento no mundo da maquiagem? Já passei. Já passei e me ensinou muito. Me ensinou muito, assim. Eu acho que todo mundo, né? Na carreira passa por isso. Eu acho que é inevitável, não tem como, né? Quando a gente fala
do trabalho, a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, então não tem como, envolve pessoas, você vai se relacionar, você vai confiar e, consequentemente, você está sujeito a quebrar a cara. Eu acho que isso também não fechou meu coração. Hoje eu tento ser uma pessoa, acho que mais contida, porque eu acho que eu me entrego muito, então trago todo mundo, né? Antes eu amava a pessoa, então ela tava, em 2 dias, tava lá dentro da minha casa, entendeu? Caramba. Porque eu acreditava em todo Sim. mundo. Então, hoje eu tento separar um pouco mais, eu falo que eu sou política. Então, eu sei entrar, sair, cumprimentar, tratar todo mundo bem e tudo, e não me envolvo tanto como antes. Eu tive um problema, uma decepção, mas eu falo que ela me ensinou pra toda essa Acho que a carreira, gente toda essa amadurece, jornada. né? A gente Assim, com o amadurece, tempo. A vida, ela dá tanta porrada na gente que a Aham, gente uma hora aprende, né? exato. Tudo ensina a gente, E né? para finalizar, nada de polêmica, e para finalizar, o que podemos esperar sobre a sua participação no Bride Experience 2025? Ai, meu Deus. Então, já estou ansiosa. Ai, meu E Deus, nós podia também. chegar logo. Gente, então, podem ter certeza que eu vou pensar em algo. Na verdade, a gente pode até abrir um espaço para que as pessoas Uhum. falem, né, o que elas querem aprender comigo. Mas, tecnicamente, vocês podem esperar uma técnica pensada para atendimentos reais, com acabamento lindo, que é isso que eu acredito, né? Numa maquiagem que ela é bonita, mas que ela é eterna, que é uma maquiagem mais atemporal, que Sim, atende diversas idades, né? Que a gente pensa realmente nos climas mais quentes, que ela seja possível para os atendimentos, que ela realmente atenda noivas reais, mas mães de noiva, pessoas mais jovens, pessoas mais idosas e por aí sim, vai, que ela sim. seja de fato democrática. Eu sou alucinada num acabamento muito rico, muito limpo. Isso para mim é o mais importante, eu acho que é um grande diferencial, né, Sim, isso daí a do gente vê no seu trabalho mesmo. obrigada. Isso é muito importante. Eu quero trazer muito disso, porque a técnica ela é o centro. Não adianta também Sim, a gente desenvolver o marketing, a fotografia, a marca pessoal e não ter uma técnica muito bem feita. sim. Tudo começa na técnica. E eu espero trazer um pouco desse olhar de carreira, né? Realmente motivar as meninas. Acho que teremos espaço ali para perguntas no final. Então, minha ideia é trazer um pouco do que eu acredito, que é a construção de uma carreira na maquiagem. Porque nós podemos fazer atendimento, sim, mas o atendimento ele é só uma das possibilidades que existe dentro do Sim. nosso mercado, né? Muito mais nos espera. E isso é muito importante. Eu acho que vai ser muito o foco da minha palestra. Ou seja, riquíssimo, não somente técnica, tá, gente? Ela tá trazendo toda a vivência, a bagagem dela para esse evento. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida de que vai ser um sucesso. O seu nome ele já estava sendo muito cotado Oh, nas meu outras Deus. edições e graças a Deus a gente conseguiu trazer esse ano. Então, eu tenho certeza que eu já estou muito feliz de você estar com a Eu gente. também. Elas com certeza também. E é isso. Esperamos você em agosto e muito obrigada. Eu que agradeço, eu Encerramos amei. aqui. Eu amei Adorei. muito, Obrigada. muito. Eu que agradeço muito.